boa tarde para todos. É com grande prazer, uma grande satisfação de estar aqui falando neste evento incrível que foi organizado aí pelo pessoal do TDC. Então, além de parabenizar este evento, eu quero agradecer a oportunidade de poder falar para vocês um pouco sobre criatividade na área de UX Design. Então, para me apresentar, né, meu nome é Silvia Traenheim Fardaper. Vocês vão achar com esse nome completo nas redes sociais, mas eu acredito que se procurar por Silvia Dapper, vocês também vão encontrar. E sou facilitadora de processos colaborativos de ideação, além de ser professora na PUC-RS, no curso de design e coordenadora da pós-graduação em Brand and Customer Experience. Brand and Customer Experience, certo? Então procurem aí no www que vocês vão achar. Também faço parte do grupo do IDEAR, onde a gente fomenta que os alunos desenvolvam projetos na área de empreendedorismo, incluindo projetos super criativos. Então, aqui eu vim falar para vocês sobre o que é a criatividade. Mas a primeira pergunta que eu tenho para vocês é: vocês se consideram criativos? Então, aqui eu vou deixar nos próximos slides um QR Code para que vocês participem comigo desta jornada aqui de palestra. Então, quem não conseguir acessar o QR Code, acesse ali bit.ly/sou_criativo. Bem, o que é a criatividade, né? A criatividade e quem é o criativo, isso é o mais importante. A criatividade ela tem a ver com a nossa capacidade de inventividade, de pensar de formas diferentes. Muita gente entende que a criatividade ela é um talento, e sim, mas pode ser um talento nato ou um talento adquirido, que tem relação com a questão de inovar em diferentes campos, em diferentes aspectos, seja nas artes, seja na área da TI, seja na área de design, seja na área, enfim, a criatividade ela é ampla. E aqui a gente vai falar a criatividade aplicada na área de UX. Mas antes, né, de falar sobre isso, vocês conhecem as teorias de que as crianças elas são criativas? Quem acha que criança é criativa aqui? Todo mundo acha que criança é criativa, é coisa boa, acho que todo mundo pensa bem parecido. E esse gráfico, né, essa tabela, na verdade, ela mostra exatamente isso. Esse aqui foi um estudo feito, né, pelas pessoas que escreveram o livro Ponto de Ruptura e Transformação, onde eles fizeram um estudo ao longo do tempo e com as mesmas amostras, ou seja, as mesmas crianças, sobre a capacidade delas pensarem de forma divergente. Então, foi um grupo amostral bem legal, né? 1.600 crianças que foram acompanhadas dos 5 anos de idade até os 15 anos de idade. E conforme o tempo foi passando, a gente consegue perceber que um número menor de crianças, quer dizer, um número de crianças consideradas criativas foi diminuindo. Então, a gente tem crianças ali de 5 anos de idade onde o grupo que é considerado criativo, com essa capacidade de pensamento divergente, é de 98%. Agora, aos 15 anos de idade, olhem a diferença, apenas 12% tiveram essa capacidade de pensamento divergente. E aí, pessoal, quando a gente chega aos 25 anos, ali não é mais o mesmo grupo amostral que a gente está vendo, mas a gente consegue ver como a nossa criatividade diminuiu. E alguém tem alguma sugestão de o porquê que a criatividade, ou isso que é considerado criatividade, vai diminuindo? Alguém tem uma sugestão? Acho que na nossa cabeça está todo mundo pensando que tem uma sugestão, né? Enfim, vamos ver como é que ficou aí o resultado. Olha, galera, muitas pessoas muito criativas, outras nem muito nem pouco, somente criativas. E fico bem feliz que poucas pessoas acham que não são criativas. Isso é muito importante, pessoal, porque é exatamente isso que a gente tem que ter em mente. Nós podemos ser criativos, nós temos como ser, apesar de achar que não. E agora a gente vai falar, então, como é que a gente faz esse exercício sobre criatividade.
Bem, mas antes eu tenho uma outra tarefa para vocês. Eu tenho uma pergunta, depois eu vou mostrar o QR Code aqui também. Quero que vocês escrevam numa nuvem de palavras, o que vocês entendem sobre o mar. Eu quero que vocês definam o conceito de mar. Aqui no próximo slide está o QR Code. Bem, pessoal, por que crianças são altamente criativas? Alguém tem alguma sugestão? Enfim, porque ela tem uma capacidade muito grande de pensamento divergente. Vocês conhecem diagrama similar a esse, né? A gente está falando aqui de algo similar ao que seria o nosso duplo diamante. Então, o pensamento divergente ele tem relação com a criatividade exatamente porque fala da nossa capacidade de imaginação. Fala sobre a gente conseguir formular novas possibilidades, a gente pensar de forma ampla, a gente conseguir olhar para vários lados quando a gente está pensando em chegar numa solução. Criança, ela nasce com um pensamento muito divergente, porque ela ainda não tem uma noção de mundo que nós adultos vamos nos colocando. Conforme a gente vai aprendendo, conforme a gente vai conhecendo nossas outras coisas, são colocadas para a gente muitas formas de pensar que é conhecido como um pensamento convergente, que é o que ajuda a gente a tomar as nossas decisões. Como, por exemplo, aqui eu fiz uma pergunta e vocês devem estar se pensando como é que vão definir o conceito de mar. Mas se a gente pegar o conceito de mar, vocês vão ver que eu posso definir pela geografia o que é um mar, eu posso definir pela, enfim, psicologia, o que é um mar, uma imensidão, né? O que mais eu posso falar sobre o mar? Tem várias possibilidades e normalmente a gente coloca cada uma numa caixinha porque a gente decide lá para aquela prova de ciências falar sobre o mar dentro daquela construção de raciocínio, certo? Tanto o pensamento divergente quanto o convergente são pensamentos extremamente importantes, né? Principalmente quando a gente está falando em tomar decisões na área de design, na área de TI, enfim, na área de negócios. É importante que a gente tenha a capacidade dos dois pensamentos. Mas, quando a gente cresce, o que acontece? A gente pensa de forma divergente? Vocês acreditam que pensam de forma divergente? E em seguida vocês já estão colocando lá as restrições, o convergente. Então, muitas vezes o que acontece é que a gente pensou divergente, mas a gente já coloca, não, isso não vai acontecer, porque N motivos do nosso julgamento faz entender que não vai dar certo. Então, é exatamente isso que a gente tem que mudar para conseguir tentar ser criativos. É não pensar divergente, pelo contrário, mas é entender que existe um momento de pensar de forma divergente e um momento de pensar de forma convergente, porque senão a gente vai estar acelerando um carro com o freio de mão puxado, ou a nossa bicicletinha, enfim, nosso meio de transporte. Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a se preocupar. Por isso que se vocês forem pegar as diferentes ferramentas criativas que existem por aí, cuja base, muitas vezes, tem, a partir de um brainstorming, o que eles colocam de regra essencial, que é proibido dizer não durante o processo criativo. É proibido dizer não para o nosso coleguinha. Isso quer dizer que quando o nosso coleguinha dá a ideia do unicórnio laranja das canetinhas amarelas, a gente vai dizer sim e. Vamos contribuir, mesmo que essa contribuição precisa daqui a pouco voltar para um escopo de projeto. Mas a gente faz sempre uma linguagem positiva. Não temos, então, as crianças na nossa equipe criativa? Exatamente por causa, né, que ela não tem uma capacidade de pensamento convergente? Talvez tenha, né, pessoal? Talvez tenha.
Mas a verdade é que o que falta para a criança é coisas que a gente tem bastante, que é uma bagagem, tá? Bem, aqui a gente tem a nossa nuvem de palavras explicando o que que é o mar e a gente consegue ver muitas coisas interessantes, né? H2O, sal, vida, imensidão, gigante, vergonha, grandioso, copa, nossa, coisa boa. Ecossistema, uma porção de água salgada, enfim, a gente viu que imensidão, tranquilidade, água se destacaram. Mas e aí? O que que será que uma criança falaria sobre o que é o mar? Então, aqui nesse livro, né, El Pequeno Ilustrado, desculpa aí meu espanhol, mas hã, este livro ele traz essas definições de palavras feitas por crianças. Então, para uma criança, né, respondido de maneira qualitativa, a gente sabe, o mar é onde os pescadores pescam peixes. O mar é onde vivem os tubarões. O mar é algo com água que não se pode tomar. Estão erradas? Estão certíssimas. Algo que te afoga. Tenso. Por que será que elas responderam desta forma? O que será que aconteceu? É provável, vou contar uma história, né, que uma criança saiu um dia com os pais ou seus tutores pela praia, foi correndo para o mar e queria fazer o quê? Beber aquela água salgada. Qual foi o puxão de orelha que ela ouviu? Esta água não se pode tomar. E foi esta compreensão que ela teve sobre o mar. Pela nuvem de palavras que a gente criou aqui, a gente conseguiu perceber que existem milhares de compreensão sobre o que que é e que vocês conseguem ter essa imensidão de informação. A gente consegue pensar de forma divergente, certo? O que eu achei mais engraçado, inteligência. O que que é inteligência? Inteligência é se casar. Eu concordo, tá, Leandro? Concordo. E obrigada, obrigada. Love you. Enfim, queria agradecer, né, que o Vini Mano aí, meu colega lá da PUC, me ajudou aí com essas informações. Então, né, voltando, gente, crianças não têm uma grande bagagem, elas têm só uma mochilinha, tá? Enquanto a gente tem muito repertório, e o que que a gente precisa fazer para nos tornarmos criativos? Cada vez mais ampliar este repertório, colocar mais pecinhas, mais objetos na nossa bagagem. E aí, eu trago aqui um exemplo que eu gosto muito de falar, por que que é importante a gente ter muito repertório e a gente ter consciência, inclusive, da onde a gente está, com quem a gente vive, o que que as pessoas ao nosso redor fazem, ou o que que pessoas mais distantes fazem. Aqui eu estou trazendo para vocês o Fleming, o Flora e o Chen, que receberam o prêmio Nobel em 45, mas eu quero falar um pouquinho mais do Fleming. O Fleming é o cara que descobriu, então, como curar, né, bactérias que acabavam, causando uma sepsia, né, porque era momentos de guerra, a gente sabe que é um momento de grande, evolução criativa, né, deveria ser sempre, mas a gente sabe que algumas guerras elas têm um pico maior, né, dessa evolução criativa. O Fleming, ele trabalhava então fazendo uma pesquisa com bactérias, tentando descobrir como é que ele poderia ajudar os feridos na guerra a sobreviverem, né, para que elas não tivessem então, doenças que levassem à morte. Mas o Fleming estava cansado, e o que que ele fez? Saiu de férias, né, aquilo que todo mundo aí, se der certo, vamos fazer daqui a pouquinho. Aí ele saiu de férias e deixou seu estudo, a sua amostra de bactérias, em cima da mesa e foi embora. Contudo, lá naquele ambiente existiam diversos laboratórios, dentre os quais tinha um laboratório que era de fungos. E aí, uma semana depois, o Fleming voltou para o seu laboratório e viu que aquelas bactérias elas tinham morrido porque os fungos tinham atacado elas. E aí o Fleming percebeu
aquilo e ao invés de jogar as suas amostras fora, ele foi estudar o que era aquele fenômeno que estava acontecendo. Mas por que ele foi estudar? Porque ele se deu conta que tinha um ambiente com esses fungos e que talvez alguma coisa daquele ambiente tinha interagido para curar. Então ele tinha uma noção de seu contexto. Dentro dessa noção de contexto, então, ele não conseguiu fazer muito mais do que isso e acabou fazendo, então, dessa descoberta apenas, infelizmente, produtos de limpeza. Mas aí ele publicou seus conhecimentos e anos depois, Florey e Chen leram seus artigos e já tinham uma capacidade, uma habilidade, uma tecnologia para transformar aquele conhecimento do Fleming em antibióticos. Então, o que acontece, né? A gente vê aqui que o Fleming entendia do seu contexto, estava preparado para aquela informação que ia receber. Florey, Chen estavam buscando conhecimento para aprimorar as suas pesquisas e os seus estudos. Eles estavam estudando, certo? Então, assim, pessoal, uma coisa é certa, nós não vamos conseguir ser criativos se a nossa mente não estiver preparada para ser criativa. O acaso, ele só favorece a mente preparada, assim como aconteceu com o Fleming. Ele só entendeu aquele acaso de cima da mesa porque ele sabia onde ele estava e ele sabia o que estava acontecendo naquele ambiente. E aí, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre, né, o que isso tem a ver também com o design, com o X-Design ou qualquer área que usa a criatividade. Sou suspeita, eu acho que são todas. Mas agora na área de desenvolvimento de produto. Eu gosto muito de falar de inovação, mas eu gosto de trazer a inovação dentro da compreensão deste conceito de lei, da Lei da Inovação Federal. E ela traz aqui uma informação que eu acho muito importante, que a motivação da inovação ela é econômica. E aí a gente precisa diferenciar aquilo que é desenvolvido, né, como uma invenção daquilo que é uma inovação. A invenção é aquilo que a gente faz aos montes, inventa todo dia, mas a inovação é quando o usuário ou quando aquela pessoa ela se sente satisfeita, ela viu valor naquele produto que vocês criaram. E aí, a gente precisa estar preparado para entender o que aquelas pessoas entendem como sendo valor, e aí sim nós vamos ter uma criatividade aplicada para a área de UX Design. Mas isso não significa que nós não podemos desafiar as formas existentes, pelo contrário, pessoal, porque a gente vive num mundo extremamente diverso. Então, se a gente acaba pegando só algumas não, muitas teorias, como por exemplo de usabilidade, talvez a gente falte em atender as verdadeiras necessidades daquelas pessoas que vão entender o valor do seu produto. Então, por isso que mesmo que a gente tenha muitas teorias já que falam sobre as facilidades de uso dos nossos produtos, as investigações precisam continuar, porque o nosso produto ele é dedicado a seres humanos diversos. E o Bruno Munari já falava, quem não conhece, Bruno Munari é um dos pensadores aí de design, metodólogo, ele falava que o fato de haver regras não inibe a criatividade, né? Ou essas orientações metodológicas não inibem, pelo contrário, elas podem trazer ferramentas que vão fazer com que a gente consiga estimular a nossa criatividade ou aprender, pensar de forma divergente ou aumentar o nosso repertório para que a gente consiga chegar às novas soluções de inovação. E a gente está vivendo, então, pessoal, a era do conhecimento. E todo conhecimento que se cria num dia, no outro dia, talvez ele já esteja obsoleto. Então, por isso que para ser criativo, a gente não pode parar no tempo. E a gente tem que ampliar também o nosso conceito do que é criatividade. Será que a construção, o desenvolvimento, tudo, né, de um telefone celular, isso foi um projeto criativo? O que vocês acham? Foi criativo, por mais que hoje a gente já
está no nosso cotidiano, talvez a gente não consiga olhar para ele com esses olhos, mas quando a gente pensa de forma consciente, a gente entende que ele é um projeto criativo. E como é que ele foi construído, ou como é que todos esses produtos foram construídos? Eu tinha um conhecimento aqui, eu tinha um conhecimento ali, eu uni os 2 e dei um salto neste conhecimento, certo? E assim, nessas uniões de conhecimento, a gente vai desenvolvendo novos produtos de tecnologia. Bem, vou agilizar um pouquinho, mas quais tecnologias que a gente pode identificar no celular? A gente consegue identificar, eu estou falando só da cabeça mesmo, né, nem estou falando da parte ali de software e tudo mais que a gente vai utilizar. Mas a gente tem um aço inoxidável. Será que ele é um produto de tecnologia? Um aço inoxidável? Tem 1 milhão de aços por aí, gente, é desenvolvimento tecnológico na área de ciências e materiais o tempo todo. Vidro, pessoal, vidro foi criado pelos egípcios há milhares, milhões de anos atrás, e ainda a gente tem a câmera fotográfica. A câmera fotográfica é um negócio bem interessante, porque várias pessoas tentaram, criar, algumas tiveram mais sucessos, outras não. Até legal de falar no Joseph e do Louis, porque eles fizeram uma contribuição um para o estudo dos outros, para ter uma das primeiras máquinas fotográficas. E a gente ainda tem o Michael Thomset, que foi quem fez a primeira fotografia digital. Mas o quanto será que ele estudou, ou quantas ideias criativas ele teve para conseguir chegar até essa ideia fantástica que a gente utiliza todos os dias? Isso aqui é o número de publicações de estudos que ele tem. Ah, mas ele é doutor. Gente, hoje em dia, o conhecimento, a gente está vivendo a era do conhecimento, as informações estão disponíveis e o que a gente precisa fazer é aprender a utilizá-las para que a gente possa ser mais criativos. Então, existe, né, como o acesso à informação está aí, existe a possibilidade de a gente se desenvolver cada vez mais. E aqui eu estou mostrando o número de patentes, então, que ele depositou para conseguir a máquina fotográfica, né, a fotografia digital. Então é isso, gente, a gente precisa entender essas reais necessidades, tá, das pessoas, para que elas entendam que as nossas soluções fazem sentido para elas, e para isso a gente precisa pensar também de forma divergente, em função de que no UX, né, no X principalmente, a gente precisa pensar ou entender a cabeça do outro. E para a gente conseguir entender o que o outro vai entender como uma entrega de valor, a gente ainda precisa ter não só um pensamento divergente, como uma capacidade de abstração, empatia e principalmente a alteridade. Donald Norman, né, ele já falava que a gente, para produzir um produto que é uma alegria de possuir, uma alegria de usar, a pessoa precisa se sentir interessada, e para que a gente consiga entender sobre o que ela vai ter interesse, a gente precisa expandir o nosso pensamento. E as nossas decisões, elas devem ser baseadas, então, em dados. Ali, né, vocês estávamos mesmo falando, então, palestra sobre dados e mostrando o quanto o dado ele vai ser importante para que a gente possa pensar de forma criativa, mas que também atenda às necessidades do mercado. E nenhum problema ele pode ser resolvido a partir do mesmo nível de consciência que o criou. Então, o negócio é realmente a gente agitar o corpinho e colocar nossa mente para funcionar, para que a gente possa pensar de forma divergente. Certo, pessoal? Aqui eu estou deixando um QR Code para vocês, para que vocês possam baixar um resumo visual de toda essa fala, tá? Então, eu tenho ali um PNG, acho que foi PNG que eu salvei, que tem, então, todo esse storytelling colocado ali, ou quase todo, não, né, um resuminho, e também tem ainda uma dica de ferramenta criativa para que a gente comece a pensar de forma divergente. Certo? Também fica o meu LinkedIn, até meu WhatsApp, meu e-mail, meu Instagram. Estou extremamente disponível para conversar com quem quiser e muito obrigada.